Mas uma das coisas que você carrega com você, além do teu currículo vitae, do teu resumê, demo reel, não é isso? O rolo de demonstração é uma coisa importantíssima hoje em dia na indústria. E a terceira coisa é a reputação. Entende? Porque como o cinema é uma arte e uma profissão coletiva em que um depende do outro, muito, você depende até do cafezinho, da limpeza da sala, do cafezinho, da direção de arte, ou então você está fazendo uma coisa que vai para a edição. Você tem que ter esse conhecimento dessas interligações, e eu te digo, a Denise está aí. Denise, que bom que você abriu câmera, boa noite. Abri, tudo bem? Saí do computador e entrei no celular, Beata. É isso. Estava falando de você, falando bem. Que bom, obrigada. Não, estava falando da tua matéria, que é uma matéria que nós estamos inaugurando agora na escola, e foi muito importante encontrar a Denise, que desenhou conosco um curso chamado Gerenciando Sua Carreira no Audiovisual. Mas ela dá uma palestra nesse curso Ingressando no Audiovisual, que é basicamente sobre comportamento profissional. Porque eu estava dizendo, Denise, que as pessoas têm, não é, o seu talento, evidentemente, um resumê, não é, a educação, a experiência, tem um rolo de demonstração que, quando você chega até um certo momento na profissão, os produtores querem ver o que você fez, onde está no Vimeo, está aqui ali, mas no final, todo mundo se telefona e pergunta pela reputação da pessoa. Então, o gerenciamento da carreira, que é o curso que ela dá, mas já é um curso já de 12 palestras e tal, ele vê de uma forma muito mais dinâmica. Holística. E holística, né, Beata? Isso. Aí ela estudou psicologia, neurociência, porque é importantíssimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, podem decepcionar vocês. Você adora, faz cinematografia, você faz edição de som, eu sou diretor, eu sou roteirista. É o seguinte, essa profissão, 70% a 85% relações humanas, 15% é o que você gosta de fazer. Porque você depende de todo mundo, entende? Não adianta eu desenhar uma luz maravilhosa, eu tenho um operador incrível, quando o foquista, o primeiro assistente de câmera, não sabe fazer foco. Então cai aquilo. Ou se o assistente de câmera chega atrasada na chamada, no call sheet, não é isso? Então, todo mundo fica parado, porque você não pode rodar uma coisa sem ter uma pessoa fazendo aquilo. Então, esse tipo de inter-relação, essa arte e ciência que nós chamamos de cinema, ela é muito complexa. E a gente precisa pensar nela, entende? Pensar nela como um todo. Bom, são 18h04. Eu vou começar assim, formalmente, porque a gente corta, às vezes, o blá, blá, blá e dá um começo. Então, vou começar aqui, primeiro agradecendo a presença de vocês. Outras pessoas vão chegar atrasadas, depois eles vão ver no que a gente chama de se perdeu. A gente manda e-mail para vocês e vocês podem ver a gravação do encontro inteiro. Mas eu quero apresentar, além de mim, Afonso Beato, sou o diretor de fotografia, mas também sou diretor de ensino dessa escola. Eu quero apresentar a Maria Muricy, que está aqui, a nossa instrutora de edição de som, e a Denise Garrido, que vai falar
também tem um curso, é uma instrutora sobre carreira, sobre gerenciamento de carreira, que é uma coisa importantíssima, porque nós vamos entrar em alguma coisa dessa depois de você descobrir o seu talento, vai ingressar nessa função, nessa atividade maravilhosa, mas é muito complexa. Esse curso é sobre isso. Esse curso, que, aliás, é a minha menina dos olhos como diretor de ensino, é o desenho que eu tenho mais carinho. Porque eu tenho uma formação, eu tive uma carreira privilegiada, eu não gosto de falar de mim, que eu acho isso arrogante. Eu tive sucesso na minha carreira por uma série de fatores que a gente, uma hora, pode conversar. Mas o que eu aprendi é que a importância de você conhecer o cinema como um todo, que em alemão a gente chama de Gestalt. É uma coisa que tem muitas partes, mas você tem que conhecer como um todo, ou você tem que ver como um todo. E aí se encaixar naquilo como manda teu coração, teu talento, você descobrir aquilo. Então, esse curso que eu digo que foi a minha menina dos olhos, porque eu ensino numa escola americana há 12 anos. Eu tenho uma vida dupla, como diz um colega meu. Eu vivo metade do tempo nos Estados Unidos, metade do tempo no Brasil, entre duas escolas. Essa escola é a ABC Curso de Cinema, e uma escola americana é uma universidade chamada Art Center College of Design, em Los Angeles, uma escola de cinema. É uma universidade que tem várias faculdades, todas elas relacionadas ao design, entre elas, uma escola de cinema. Então, por que eu estou tentando dizer isso? Porque os americanos, culturalmente, não estou criticando, mas é assim, tem uma mentalidade chamada hands-on. As pessoas querem entrar, pegar nas câmeras e sair rodando, e sair filmando e dizer, é por aqui. Aí, quando você vai ver, aquilo é muito chato, aquilo já foi feito. Na verdade, quando você faz uma coisa assim, com esse impulso, que é às vezes maravilhoso, de talento, de querer, voluntarioso, na verdade, você vai reinventar a roda. Ou você vai reinventar a pólvora, você vai descobrir a pólvora de novo. Aí você vai ver, todo mundo vai dizer, não, mas esse filme, cara, qual é a novidade aqui? Porque a arte é isso, é você descobrir o novo, você mostrar o novo. Ou, aliás, o original, que é mais difícil na história das artes, na história da tecnologia. Então, tem gente, são gênios que conseguem mudar as linguagens, conseguem. Vocês podem ser um deles, tomara que sim. Mas o mais importante que eu aprendi nessa história toda é você entender a interligação, você entender o cinema como um todo. Então, uma formação básica, um roteiro de formação, que é o que esse curso oferece, eu digo que é muito importante se vocês quiserem ter uma formação sólida. Então, outra coisa do desenho dele, eu estava falando com a Silvia, nossa amiga que está no Porto, aí na cidade do Porto, em Portugal, porque ela é professora também, porque você vai aprendendo as coisas aos poucos, entende? Você vai aprimorando e tal, vai pegando aqui, abrindo um livro, estudando. Hoje a internet é incrível. Mas eu estava nos Estados Unidos, tive uma carreira de muitos filmes americanos e filmes internacionais, mas às vezes você não sabe das coisas, você não entende aonde você está, você não tem um approach, um acercamento filosófico do que você está fazendo. E agora eu estou falando de pedagogia, de como ensinar cinema e como aprender cinema. Então é muito engraçado, isso aqui faziam acho que uns 8 anos atrás, quando ainda estava o presidente Obama, dos Estados Unidos, então os Estados Unidos tinham uma relação maior com Cuba, e aí foram os cubanos lá, passaram na ESC, e eu estava lá,
E ele falou, Beato, pô, vai lá na escola de Cuba, que se chama Escola Internacional de Cinema e TV, que é o que nós queremos fazer uma homenagem, o teu trabalho se chama Maestro de la Luz. Então, o que é isso? Você passa lá 3 semanas dando seminários e tudo, e depois você faz um filmezinho, que, aliás, é uma coisa bacana da gente conversar aqui. Aí, pô, mascarado, brasileirinho, já nos Estados Unidos, eu digo, vou chegar lá, vou arrasar. Vou dizer as coisas e a galera vai entender que aqui os Estados Unidos é uma maravilha. Bom, cheguei lá, os alunos preparadérrimos, porque é uma escola que recebe professores do mundo inteiro, de alunos do mundo inteiro, e não era nada disso. Eu já fiquei, opa, pessoal aqui. Bom, aí fomos ver, mas você sabe que me chamou a atenção foi o desenho pedagógico em que essa escola foi fundamentada por gente maravilhosa, como o Fernando Birri, que é um maestro argentino, um diretor intelectual, ele, muitos cineastas, todo mundo passou por essa escola, Coppola, Spielberg, todo mundo foi lá, todo mundo vai lá porque todo mundo tem essa escola como querida, porque é uma ilha dentro da ilha, não tem nada a ver muito com Cuba, não, é uma escola famosérrima. Sabe o que eu aprendi lá? A construção, o desenho da escola. São 3 anos, é uma espécie de um bacharelado. Primeiro ano, eu vou dirigir, não, eu vou cinematografia. Não. Primeiro ano, todo mundo aprende tudo. Você aprende o roteiro, você aprende a dirigir ator, você atua, você pega na câmera, você bate a cenografia, você faz tudo por 1 ano, por 6 meses ou 9 meses lá do seu período da escola. E aí você se especializa, aí você passa 2 anos. Então, esse curso, ingressando no audiovisual, e eu digo que é a menina dos meus olhos aqui, é que é a tentativa da gente formar uma pessoa que está começando de uma forma sólida. Você entender que o cinema é essa linguiça cheia de salsichas, todas interligadas, mas com temperos diferentes, entende? E que um está fazendo para o outro, não é? E que, no final, é de todo mundo. E é verdade isso, porque, inclusive, todas as pessoas que fazem um filme em qualquer... têm direito à imagem, têm direito de colocar no seu currículo vitae, tem direito, inclusive, de colocar no demo reel, dizendo o que fez naquele filme. Não vai tirar uma onda, você empurrou o carrinho lá e você botou direção, fulano de tal. Não. Mas, enfim, essa história de conhecer o cinema como um todo, e entender que o cinema, inclusive, tem sua história, e que, às vezes, no começar do cinema, existem ensinamentos importantérrimos, como a história do Kuleshov. Né? O Kuleshov é um montador russo que montou o encoraçado Potemkin do Serge Eisenstein, e que ele descobriu que se chama efeito Kuleshov, que é o close de uma pessoa. Por exemplo, eu vou fazer o close aqui meu do Kuleshov. Ó. É um cara assim olhando, é um close. Em cinema, você tem uma linguagem, você tem uma série de sintaxe. Se você corta de um close para uma pessoa olhando, ela está olhando alguma coisa. Porque você já viu em cinema, ninguém olha para a câmera, só na televisão, os noticiários, a pessoa está olhando para a audiência. No cinema, as pessoas olham para alguma coisa. Então, você tem que cortar para alguma coisa que a pessoa está olhando. Às vezes é um diálogo, alguma coisa. Mas o Kuleshov, ele fez um exercício que é incrível. Isso eu estou falando de 1917, 18, que é o seguinte, é o chamado efeito Kuleshov. Ele tem o close só de uma pessoa
olhando. Depois ele corta para uma cena de umas criancinhas brincando no campo assim meio florido e corta para o close de novo, o mesmo close. Ele pega, repete aquilo, bota ali e monta. Aí ele vai no cinema, faz um teste, fala, olha só, o que esse cara está sentindo? Aí todo mundo diz, pô, esse cara está alegre a beça. Corta, tudo bem. Agora ele faz uma outra experiência. Ele pega o mesmo close. O que ele faz agora? Ele faz um velório, desculpe, é terrível dizer, mas de uma criancinha com as velas e tal. Você vê que é uma criancinha que morreu. Corta para o close do cara de novo. É o mesmo close. Aí projeta para uma outra audiência e pergunta, o que ele está sentindo? Aí todo mundo diz, não, o cara está triste. Então, você começa a ver. Isso foi feito em 1917. Como isso, tem lá o americano Griffith, né, o Nascimento de uma Nação, que cria. Você tem o Orson Welles, que faz isso, que usa a profundidade de foco. Então, se você não tiver um mínimo de conhecimento de história, ou você não tiver um mínimo de conhecimento de edição, um mínimo conhecimento de cinematografia, por exemplo, se eu perguntar aqui a você, quer ver, se eu fizer aqui uma estatística, aposto que muitos de vocês vão querer dirigir. Quer ver? Levanta a mão aí quem quer dirigir. Ué, só ele? Ué, errei. Então, peraí. Júlia, o que é que você quer fazer? Em cinema, qual é a tua paixão? Já dirigi algumas coisas, mas mais para a internet, no SBT, mas... Não, mas tudo bem, dirigiu 2. Sim. Stephanie? Espera aí, mais, Júlia, mais o quê? Não, mas tudo bem, mas ela quer dirigir, eu só queria isso. Espera aí, Maria. Você, Stephanie? Eu quero seguir na área de edição e pós-produção. Ah, tudo bem, então errei. Jardel? Direção, faz assim, ó. Não estou te ouvindo. Direção? Fotografia? Não estou entendendo. Silvia é professora, não vale. A Natália está com a câmera desligada. Gustavo é diretor. Sim, é o objetivo, né? Mas antes disso tem todo um caminho que eu entendo. Pois é. Que você tá falando. Não, o que eu tô tentando dizer é o seguinte: a maior parte das pessoas que querem dirigir, não é isso? Elas que é a coisa, digamos, não é mais complexa, não é mais complicada, porque a direção envolve tudo, né? Quer dizer, a interpretação do roteiro, a escolha de atores, a relação com o departamento de arte, com a cinematografia. E, aliás, cinematografia, que é o meu campo, direção de fotografia, a direção tem que saber um pouquinho, porque não existe cinema sem cinematografia, como também não existe hoje em dia cinema sem o som. A Maria vai gostar disso, né, Maria? Porque as pessoas, inclusive, essa história de som é outra história incrível. As pessoas não entendem o quanto é importante o som, porque eu digo sempre para a Maria, que o som é invisível. A fotografia é concreta, você me vê mexendo, você me vê falando as cores, a iluminação. Tem 13 elementos a cinematografia para vocês aprenderem. Na verdade, a minha aula aqui nesse curso é isso. Chama os elementos de cinematografia. É como você percebe a imagem, como você critica a imagem em movimento. Enquadramento, cor, contraste, enfim, a gente fala disso depois. Mas isso que eu estou tentando dizer a vocês, quer dizer, não existe, você tem que ter uma formação, porque a Maria, quando ela edita o som,
ela tem que conhecer o roteiro, ela tem que saber sobre o roteiro, porque o diretor vai chegar na hora da edição do som e vai lidar com coisas que parecem abstratas, mas são impressionantemente importantes, como os ruídos, e, evidentemente, depois com a trilha, com a altura da trilha, a altura do diálogo, os fade-ins, os fade-outs. Se você não souber disso como um todo, se você não souber que disso existe, você nem usa isso. Se você vê esse filme, você deve ter visto Roma, que é o filme do mexicano que ganhou o Oscar há pouco tempo, que é um filme do coração do Alfonso Cuarón, fez uma homenagem à empregada dele, que o criou, né? Ele mostra a pessoa servindo e a bondade da mulher. As pistas de som desse filme são incríveis, entende? A quantidade de vezes que você é levado até a virar para trás no sistema estéreo, ou você olhar para um lado, olhar para o outro, porque ele chama o som, ou às vezes ele te distrai, ele põe um avião passando propositalmente, inclusive como efeito especial, passa um avião, e é o ruído do avião, talvez para te tirar a atenção de uma coisa, porque ele quer fazer uma outra coisa ali. Os efeitos especiais, os grandes filmes de ficção científica, tudo são baseados em te tirar a atenção de uma coisa para fazer uma coisa que você não consegue fazer realisticamente. Entendeu? Então, o importante aqui, que entende, eu vou te dizer, do conhecimento dessas etapas todas do cinema, é você conhecer um pouquinho de tudo para começar e aí descobrir assim, não, eu gosto disso, é isso aqui que eu quero fazer, agora eu entendo a importância disso no todo. E, evidentemente, aí você vai se especializar, você vai fazer outro curso, você vai melhorar a tua visão profissional. Mas, como eu alertei vocês, o meu grande pecado é falar muito. Então, agora, eu vou passar a palavra para a Maria, vai falar um pouquinho do som. Depois, eu vou pedir a Denise também que fale um pouquinho da matéria dela. Olá a todos, eu sou editora de som e uma coisa que a gente sente muito é que as pessoas dentro da cadeia profissional de cinema conhecem muito pouco desse elemento chamado som de cinema, o que significa que é subaproveitado, que não se usam todas as possibilidades desse elemento. Depois eu digo muito para os meus alunos que nós todos em cinema trabalhamos como uma corrida de obstáculos, a gente vem correndo com o bastãozinho na mão, passa para o próximo que sai correndo, entrega para o próximo, tem uma cadeia que funciona junto, e entender que nós primeiro, assim, a gente olha muito o nosso próprio trabalho, mas nós fazemos parte de uma cadeia enorme de profissionais que dependem profundamente cada um do trabalho do outro. Nós estamos conectados desde o início. O som está ligado ao roteiro já. Quando a gente fala em desenho de som, em sound design, a gente está falando disso. Então, essa compreensão de quem nós somos nos torna, abre a possibilidade, primeiro, que a gente conheça uns aos outros como profissionais, né? Comece a fazer parte de uma comunidade cinematográfica, e aí a gente começa a fazer parte, a entender qual é o nosso papel no meio de tanta gente, tá? Porque você pega um filme que tem 500, 1000 pessoas fazendo parte dele do início ao final, e, de uma certa maneira, estamos todos realmente interconectados e interdependentes. Então, quando o Afonso me falou desse curso, eu achei uma boa chance de dar uma ligeira introdução a vocês do qual é o papel do som, como ele pode ser aproveitado e
ajudar vocês a ter essa compreensão mais ampla do trabalho de cinema, tá? Basicamente é isso. Eu acho que o comprometimento da gente com esse trabalho em conjunto é fundamental. Um filme é uma obra de arte. Também tem outra coisa importante. A gente está no filme para vestir a camisa do produtor, do diretor, das pessoas que criaram essa ideia e que correram atrás de concretizá-la. Correram atrás do dinheiro, correram atrás de fazer equipe, correram atrás durante anos, às vezes, né, para conseguir levar um projeto adiante. Então, cada um de nós, dentro dessa cadeia, tem uma enorme responsabilidade sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. A gente não só tem que aprender o máximo da nossa área específica, da nossa colaboração nesse todo, mas de como essa inter-relação acontece, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que é possível, desde sempre, começar a falar das pontas que se amarram e abrir para vocês a cabeça um pouco mais, de abrir o panorama, né, do filme. É isso. Maravilha, maravilha. Depois a gente fala mais. Depois eu quero mostrar para vocês a ementa total do curso, mas primeiro eu queria pedir a Denise também que falasse um pouquinho da matéria dela. Bom, todos me ouvindo? Boa noite a todo mundo. Fico feliz de estar aqui com vocês. É um desejo de algum tempo eu desenvolver esse tipo de trabalho. Como o Beato falou e Maria também falou, né, a gente trabalha em conjunto, né, a gente trabalha numa equipe, né, passagem de bastão, como Maria usou o termo. E aí, nisso, é importante a gente entender qual é o nosso papel diante do outro, né? Como é que a gente estabelece essas relações interpessoais. Porque nós trabalhamos numa área, nós temos uma profissão profundamente dependente da emoção, né? Não só nossa para criar, como a emoção que a gente suscita em quem assiste o nosso trabalho, a nossa obra. Então, tem sempre uma linha muito tênue, muitas vezes, nessas relações, dentro das equipes, na definição dos papéis, né? Como é que a gente vê o todo. Então, assim, o Gerenciando Sua Carreira no Audiovisual, ele é uma proposta de você entender qual é o seu papel efetivamente nessa jornada, né? Quer dizer, quais são os seus passos, o que você precisa fazer, né? Qual é o seu protagonismo nessa sua carreira, né? Então, assim, como o Beato falou, o que te apaixona? Por que você está aqui, né? Qual é a razão? O que te motivou? Todo ser humano tem uma motivação para realizar alguma coisa. Então, a gente tem um autoconhecimento sobre isso é fundamental para a gente desenvolver a nossa carreira profissional, porque a gente traça isso como uma meta. Agora, se eu entro numa profissão e eu não sei nem por que eu estou ali, como é que eu vou me desenvolver ali dentro, como é que eu vou me apaixonar por aquilo, como é que eu vou me integrar com as pessoas. Então, o Gerenciando Sua Carreira no Audiovisual, ele vai passar muito por isso, né? Por autoconhecimento, por entendimento das questões relacionadas à relação com o outro, né? Ao talento, a sua potência, ao seu autodesenvolvimento dentro daquilo que você está se propondo no audiovisual. Basicamente é isso. Não, mas é maravilhoso. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, complementando até o que ela disse. Eu tive o privilégio de trabalhar com diretores que têm imagens vistas dos exteriores de uma forma errada. Mas eu tive o privilégio de estar junto deles. Então, Glauber Rocha, você olha o Glauber Rocha, as imagens do Glauber Rocha, todo mundo diz, o Glauber era um maluco, o Glauber é um maluco. E o Glauber... Quando você vai trabalhar e você vai fazer um filme, depois eu vou te dizer o que ele tem em comum. Pedro Almodóvar, Nossa Senhora, Pedro Almodóvar, esse ícone, é um cara... um sucesso extraordinário, nós temos um Oscar juntos,
tudo sobre minha mãe, as pessoas olham e as pessoas, inclusive, começam a trabalhar. Inclusive, eu cheguei com uma certa timidez, que eu olhava para o Pedro, sabe, o sucesso internacional, então você fica... Pô, mas a imagem que todo mundo tem é que o Pedro é uma fera, que o Pedro... Aí, Steven Fias, outro... O que acontece? Sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas sabem ouvir. E é isso um pouco que a Denise está dizendo. A inteligência, às vezes, porque o diretor, a diretora, absorve tudo. Inclusive, existe uma estatística de que, num longa-metragem, que um diretor, uma diretora, responde a 1.200 a 1.600 perguntas por dia. Essa cor azul está boa na camisa? Você quer atingir a peluca do cara de rosa, de não sei o quê? Como é que está a cor dessa parede? O som está muito alto, a câmera, o ângulo... Pô, o diretor fica louco, porque as pessoas vão te perguntar tudo. Você é o diretor. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, tem essa história da inter-relação. Outra coisa, máquina não faz nada. Você, às vezes, vamos fazer o teste da Panavision. O cara fala, não, porque a Panavision, o meu filme é de Panavision. Teu filme é de Panavision, então vamos fazer o teste da Panavision. Eu sempre brinco com isso. Você bota a Panavision no escritório, sexta-feira à noite, tranca a sala. Aí chega segunda-feira de manhã, você vai lá e você vê o que a Panavision fez. A Panavision não fez nada. Entende? O cinema é feito com gente. O sucesso de um filme está baseado nas pessoas que trabalham naquele filme. Você pode... Entendeu? Agora, tem sempre uma pessoa que leva a fama. É o Pedro Almodóvar, é o fulano de tal, a fulana de tal. Tudo bem, entende? São ícones, a indústria da publicidade leva a isso. Agora, você tem uma má reputação, você está frito, entende? Eu vou dizer um troço com você. Me aconteceu uma história, um filme americano, em que eu tive uma discussão meia feia num círculo de direção. Tinha um produtor executivo, um produtor, um diretor de produção, o meu gaffer, que era o eletricista, e eu. E aí teve um problema lá de agenda. Não, para aí tá. Aí o diretor de produção disse não, porque eu disse ao fulano, que era o gaffer, que isso devia ter sido montado mais cedo. Aí eu disse para o cara, eu falei, desculpe, eu estava junto, foi isso que foi feito. Enfim, eu desmenti uma pessoa que hierarquicamente não estava nem acima de mim, ele estava junto de mim, que era um diretor de produção, era um diretor de fotografia. Esse rapaz, ele era casado com uma agente, sei lá, ele começou a botar uma fama, entende? Me dar uma fama de uma pessoa que era arrogante. Eu já fui um pouco arrogante, sim, na minha carreira, e fui me corrigindo aos poucos, porque eu fui tomando pancada. E dessa vez, inclusive, eu aprendi muito com isso. Eu fui para uma lista. Um dia eu fui fazer o filme, um diretor amigo meu me chamou, a Disney falou, o Afonso não. O cara falou, por quê? Porque ele está aqui. A Denise Garrido trabalhou muitos anos na TV Globo. E a Denise sabe que o departamento de pessoal da TV Globo, eu tenho colegas que não podem trabalhar mais na TV Globo, porque é uma empresa enorme, funcional, como toda indústria, vai querer saber da reputação da pessoa, porque cinema você paga muito, você ganha muito quando você trabalha. Entendeu? Então, não é você ficar dando dinheiro para amiguinho. Outra coisa, nepotismo. Você acha que Hollywood, as pessoas, seu amiguinho de fulano de tal, negativo, eles vão procurar qualidade, porque você paga muito dinheiro para aquilo ser feito, para aquela pessoa fazer. Então, a reputação... Não, eu estou dizendo, essa brincadeira, esse caso que eu estou dizendo, é uma anedota, mas eu tive que, da minha gente, tive que chamar
agente do cara e dizer, olha, nós vamos processar você, porque eu perdi um longa-metragem importante na minha carreira por causa disso. Então, e o que é isso? Isso aí diminuiu o meu talento, o meu conhecimento, até a minha simpatia? Não. Mas se você não tomar cuidado disso, você dança, porque a tua reputação vai com você, vai com o teu currículo, vai com tudo. Então, o curso da Denise é muito importante para você abrir os olhos. Aqui na ementa, eu vou compartilhar a ementa aqui, o conteúdo do curso, para a gente dar uma rapidinha, depois vocês perguntam as coisas. Eu vou compartilhar, vê se vocês recebem, por favor. Estão recebendo? Me digam aí. Sim. Quer que aumente um pouquinho? Porque tem muita gente com telefone. Sim. Eu vou aumentar bastante, a gente passa devagarinho aqui, ó. Então, ali ingressando no audiovisual. Então, a gente começa onde? A gente começa, evidentemente, no roteiro, porque isso é uma coisa muito importante aqui. Você vai ver que tudo é escrito. Mas uma das funções da direção é justamente inverter isso. É pegar uma linguagem que é totalmente verbal, literal, e transformar no audiovisual. Isso aí é a direção, é o shooting, é o shot, virar os planos, criar os planos que vão dar, evidentemente, a filmagem, que vai depois dar tudo. Mas tudo, de uma certa forma, está no roteiro. Você, no cinema, você, claro, você respeita o diretor, a diretora, mas você serve o roteiro. O cinema não é uma coisa, meu gosto, eu tenho um gosto muito bom, eu gosto de amarelo. Não tem nada disso. Às vezes o roteiro te pede azul, te pede vermelho. Você serve o roteiro. Então, todo mundo tem que entender o roteiro. A edição do som, a edição, o diretor de fotografia, a arte, todo mundo tem. Então, o roteiro é dado pela Dani, uma excelente instrutora. Claro, eu vou dizer que todo mundo é bom, porque a escola aqui eu não vou dizer que o instrutor não é bom. Mas a Daniela é uma gracinha e com muita prática. Direção de ficção, Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior é um dos cineastas brasileiros mais bem premiados da história do nosso cinema. Agora, Zé Mariani, que começou, inclusive, a dar um curso conosco, é um professor de 15 anos na PUC, é um documentarista importante. Não é isso? Vai falar sobre direção de documentário. Então, existe uma diferença brutal entre ficção e documentário, apesar de que um deve conhecer o outro. Agora, história de cinema, importantíssimo. Hernani Hefner é o diretor atual da Cinemateca do MAN, mas, para quem conhece, é um dos melhores professores de cinema e o que mais entende de cinema brasileiro, talvez no Brasil. É um intelectual brilhante. Direção de arte é um amigo, Adrian Cooper, inglês, mas vive em São Paulo, sei lá, 20 e tantos anos. Conhecemos ele no Chile, ele veio conosco, eu e o Lauro Corel, de uma forma, está estreando conosco em direção de arte, mas já tivemos Marcos Flaxman. Cenografia, Cláudio Nascimento, que é um rapaz mão na massa, assim, que sabe fazer as coisas e tem dado muita cor, muita veracidade aos nossos sets. Direção de fotografia sou eu, a câmera cinematográfica ou assistência cinematográfica é o Baco Andrade, que é o assistente de câmera. Ele é mais do que isso, ele é um operador de câmera, mas é o principal operador e assistente de câmera do Walter Carvalho, que está fazendo, vocês devem saber quem é, eu acho que é o melhor fotógrafo brasileiro, e está fazendo a Pantanal, se você está vendo o Pantanal. Paulinho Plim é um iluminador, também tem 25 anos de Globo, cinema, beça, é um instrutor, é um querido. Captação de som é o Renan Chaves, um rapaz de São Paulo,
que tem um mestrado em som. Maria Muricy, essa gracinha que está aí, que já falou com vocês, edição de som. Edição de montagem, a Tainá, ela foi uma das principais montadoras da O2, também é uma pessoa que ensinou na Escola de Cuba, com muito ela vai lá todo ano. Paulo de Andrade, um tremendo colorista, formado nos Estados Unidos, um tremendo instrutor também. Fluxo de produção, vocês devem conhecer o Xu Xian, que é um diretor. Xu é um diretor, ele está dirigindo comédias, esses filmes de indústria, ele tem uma prática brutal de produção e direção, também instrutor da escola, ele tem um curso famoso sobre assistência de direção, que mais tarde ele também vai dar assistência de direção. Segurança no trabalho, que é importantíssimo em cinema, porque tem máquinas perigosas, tem ambientes perigosos, você não faz a mesma coisa o tempo todo, você não volta para o teu escritório, puxa a cadeira, senta, pega água, café, não. Você vai em lugares inusitados que você nunca foi, você sobe em impraticáveis, você faz isso, você é muito perigoso às vezes, você tem que saber um mínimo de segurança de trabalho. E o comportamento profissional que você ouviu aí da Denise. Enfim, são 48 horas. Esse curso, mais tarde, ele vai ser desdobrado para o presencial, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas quem não tiver mais tarde pode vir ou assim, entrar em outros cursos nossos que já tem prática, mas, enfim, a beleza desse curso, de uma certa forma, que eu considero, e não tenho medo de dizer, é esse conhecimento da espinha da história, das suas entranhas, entende? De como uma coisa influenciou a outra, às vezes de uma forma linear, ou seja, roteiro, direção de arte, cinematografia, edição, som e tal, mas não, às vezes a coisa volta, é o que eu estou dizendo, a editora de som ela tem que conhecer o roteiro e tem que conversar com o diretor. Diretora, vem do roteiro, da interpretação do roteiro, até a colorização, até a entrega dos materiais, que é outra coisa hoje importantíssimo. O Paulo de Andrade não fala só de colorização, ele fala no que se chama workflow digital, que é como você digitaliza essa história toda e você responsabiliza. Mas, enfim, eu apresentei a história toda. Por favor, não fiquem tímidos, porque eu falo a beça e perguntem-se, por favor. Vocês têm questões? Eu tenho uma questão que é mais... não tanto a ver com o conteúdo do curso, mas com a ementa específica, mas a ver com o conteúdo do curso, que é o seguinte. Para entrar na carreira, você estava falando dos Estados Unidos, que eles são muito hands-on. E eu estou começando agora, e eu tenho feito alguns cursos da ABC, eu fiz o curso do Xu, de assistência de direção, eu estou fazendo o curso do Walter, os dois são ótimos. O curso do Xu tem um conteúdo fantástico, então, para quem... que eu já terminei, o do Walter a gente está fazendo. O Walter também é um dos maiores, né, do nosso país, então... mas, enfim, eu tenho essa dúvida, que é o quanto eu preciso me aperfeiçoar e conhecer antes de começar, por exemplo, procurar estágio. Eu estou procurando já, né? Eu já estou mandando... Meu background é de economia, eu decidi mudar e ir para uma área criativa. E eu já estou mandando currículo, mas eu fico com essa dúvida, porque eu não conheço tudo da história do cinema, eu só sei que eu amo isso, mas eu não tenho esse conhecimento da fotografia direito, das cores. Eu conheço o que um amante de cinema conhece, né? Sem ter essa profissionalização. Então, a minha dúvida é essa: será que eu já começo a procurar, ou será que seria bom ter um conhecimento de tudo, das cores, da fotografia, do som, da edição, antes? Essa é a minha dúvida. Não, muito bom, grande pergunta. Olha só,
Você colocou vários pontos importantes. Desculpe, Gustavo. Você dirigiu já o curta? Não. A gente está no momento, a gente vai receber o roteiro agora. Você está no segundo trimestre, você vai receber o roteiro agora. Porque agora nós estamos filmando os filmes do primeiro trimestre. Sim. Então, eu não encontrei com você pessoalmente lá ainda. Não. Então, tá bom. Mas, então, olha só. Vamos falar da fotografia, não é isso? A cinematografia, como, por exemplo, o som ou a arte, ela tem duas partes. E isso daí é uma grande pergunta e uma das coisas que eu estava... Não sei se vocês todos ouviram. A vontade nossa sempre é hands-on. Nós somos artistas, nós queremos fazer, nós queremos modificar a matéria que nós conhecemos, as nossas ideias, queremos projetar. Tudo bem, mas você vai entrar dentro de certos envelopes. Então, a cinematografia. Você vai ter que entender em cinematografia que tem dois campos na cinematografia. Um que você não precisa conhecer, mas você deve conhecer mais ou menos. Por exemplo, workflows digitais, os diretores deviam conhecer. É técnico, é tecnológico, é. Mas, por exemplo, a parte estética da direção de fotografia. Entende? Então, eu, por exemplo, eu dou um curso, entende, que se chama Estética da Cinematografia. Eu não estou dando aqui no Brasil ainda, estou dando nos Estados Unidos. Porque quando o espectador senta no cinema e você trabalha para ele, não é isso? Você vai trabalhar para o espectador, para passar a emoção, a sua emoção, a emoção do roteiro, através da direção dos atores ou da beleza da câmera e tudo. O que o espectador, ele não quer saber se você filmou com Panavision, com a Red, você mixou com, entendeu, com o software tal, o software daquilo. Ele não está entendendo nada, porque a pessoa quer estar sentada ali para receber uma emoção. Entende? O conhecimento da emoção e da estética é importante. Eu digo isso sempre. As pessoas... mas você trabalhou com que câmera? Gente, eu não gosto de equipamento, eu gosto da imagem. Agora, eu conheço todo o equipamento, tenho que conhecer todo o equipamento e falar de equipamento, mas eu não vou. Você está entendendo? Aliás, eu trouxe muita tecnologia para o Brasil, inclusive levei tecnologia para a TV Globo, entende? Eu adoro fazer isso quando eu vejo que eu posso entregar isso, mas não é isso que é importante, entendeu? O importante é isso, como é que você dirige o diretor de fotografia? Quais são os elementos que você precisa conhecer teoricamente para você dizer, é cor, não é cor, é contraste, não é isso? É enquadramento, é composição, ou às vezes até porque o diretor de fotografia... Aliás, isso é outra coisa. Uma anedota, entende? Assim, eu conto casos, mas às vezes eu acho que precisa para ilustrar. Eu não vou dizer quantos anos tenho, porque eu ainda sou vaidoso e fico escondendo idade. Mas a história é a seguinte: com a minha idade, eu fotografei 53 longa-metragens. Você pega o Walter, que também não conta a idade dele, mas ele fez 15. Bom, você pega o iluminador da minha idade, sabe quantos filmes ele já fez? Ele já fez 200 filmes. Sabe com quantos diretores de fotografia ele trabalhou? Ele já trabalhou com uns 70, ou 50, ou 30. Como é que eu não vou falar com esse cara? Entendeu? Então, agora, você vai ver o diretor, você acha que ele não vai... Eu trabalhei com... E quantos diretores eu trabalhei? Eu trabalhei com 15 ou 20, entendeu? Eu tenho que dizer de coisas que eu vi. Então, às vezes, para resolver uma situação de espacial, você fala com o diretor de fotografia, porque ele vai ter mais experiência. Porque, às vezes, os diretores nem querem saber daquilo, porque eles estão com os atores, ou eles estão com o corte,
ou o plano, entende? Mas aí eles vão chamar o diretor. Você está entendendo? Então, o importante aqui é você conhecer a mesma coisa. Às vezes, que som que nada, a gente depois dubla. Meu amigo, não é nada disso. Você tem que entender que o som, você tem que pegar aquele som ali que tem tem textura, é áspero, que tem ruídos, tem um gato passa lá atrás, ou uma porta que bate, aquilo tudo é expressividade, tudo é expressão. Você tem que entender esse lado, digamos, teórico dessas matérias todas. Entendeu? E assim, qualquer pessoa aqui, se a pessoa está falando em edição, ela tem que entender o roteiro, como é que o roteiro foi organizado, até para criar elipses, não é? Uma coisa, como é o flashback, na maior parte das vezes, ele é criado na edição, não é na filmagem. Às vezes é criado no roteiro. Se o roteiro é muito bom, o roteiro técnico, ele tem 1000 informações. Não é isso? Mas, então, você precisa saber de tudo. Nós estamos falando, não sei se você estava aí, Gustavo, da história do Kuleshov. Sim, sim. Se você souber da história de cinema, você souber um pouquinho... Olha, outra coisa, uma escola, ela não vai te ensinar tudo, não. Você sabe o que uma escola te ensina? Ela te ensina a estudar. Não vai pensar que, você vai fazer uns cursinhos e tal, e, de repente você é um gênio, não precisa nem de escola. É isso? Agora, o que a gente dá são referências. Tem coisas que eu levei 9 anos para aprender que eu te conto em 15 minutos, Entendeu? Então, isso que é a importância da mentoria. Não é chegar lá, eu vou fotografar o teu curta-metragem. Na hora que você estiver filmando o teu curta-metragem, eu estou em outra sala, eu não quero nem saber, porque eu não vou influenciar você. Entende? O que eu estou ali é para não deixar você cair num abismo. Então, a mentoria é isso. Você vai fazer uma coisa que é estupidamente errada. Então, às vezes, eu estou vendo um aluno tentar fazer uma coisa que, quando existe a proposição, eu já vou logo dizendo, esse troço você tenta, mas eu vou te dizer, se você faz isso, não vai dar certo. Aí você não perde tempo, às vezes. A mentoria faz você ganhar tempo na tua carreira, na tua formação. Educação, aí é tudo, entende? E tirar, chupar, entende? De quem já fez e quem... Você é aluno do Walter, você sabe, quando o Walter começa a falar, cara, eu adoro conversar com o Walter, que é cinema e aquela paixão dele, entende? Ele sabe tudo, é um cara que toda semana vai ver um filme lá na pandemia, o Walter, quando vai abrir o cinema, você está entendendo? Então, é muito importante essa formação teórica. Ou seja, não é você formar e você é um teórico. Aqui não tem nada de acadêmico. Ao contrário, essas escolas, curso livre, não tem aqui alguém que esteja numa escola de cinema brasileira, faculdade. O problema da faculdade de cinema brasileiro é que o MEC, a legislação brasileira, não permite, só deixa você ensinar numa universidade se você tiver um mestrado. Se você for ter um mestrado, estudar para ter um mestrado, você não vai ser fotógrafo nem diretor. Então, a maior parte das pessoas que te ensinam numa universidade brasileira, desculpe, não fizeram cinema. Não é dizer que as escolas não têm gente boa, tem gente, não é isso, mas isso é um problema. Você vê quantas escolas iguais à nossa tem? Tem várias, para suprir isso. Agora, não é só pegar na câmera e sair filmando, entende? É você conhecer aquilo que está atrás de cada matéria dessa. Porque a cada matéria dessa tem uma teoria, tem um conhecimento filosófico. Filosófico quer dizer, é o pensamento daquela área.
a Maria vai te dar, cada um dos nossos instrutores vai te dar isso, a superestrutura do teu fazer. Entende? Agora, quem vai fazer são vocês, entende? Aí somos artistas, mas aí, na hora que você for fazer, eu viro as costas e vou para uma outra sala. Todos nós fazemos isso. É a direção da escola que faz isso. Falou, você não vai fotografar o filme do cara, você não vai dirigir o filme do cara, deixa a pessoa fazer, você está entendendo? Desculpa, eu falo demais, eu não sei se eu respondi, Gustavo. Sim, respondeu. Gustavo, você deixa eu te dar a minha visão disso? Um diretor passa por todas as áreas. Ele começa o filme no roteiro, ele acaba na mixagem. Eu conheço e vivi com diretores que muitas vezes não entravam na sala de edição de som e também não acompanhavam a mixagem, mas chegavam no último dia da mixagem e queriam mudar o conceito que tinha sido elaborado durante meses de trabalho em 2 dias. Então, é fundamental para uma pessoa que quer dirigir conhecer, ou melhor, saber pedir aos profissionais dos quais ele se cercou o melhor deles, porque essa é uma profissão muito cara. Você vai ter que levantar dinheiro, você vai ter que levantar pessoas, você vai ter que levantar estruturas. E ao fazer isso e não saber pedir desses profissionais o que é importante para executar a sua ideia, o seu filme vai ficar aquém do que ele poderia. Então, você conhecer essa estrutura geral é uma maneira de você ficar atento e desperto do que são essas pontas que estão colaborando para trabalhar com você. Isso lhe torna mais completo, mais atento, mais capaz de pedir a colaboração dos seus parceiros nesse filme e mais certeiro na direção que você está indo. E seu filme só tem a ganhar com isso. Você pode ter todo o dinheiro e toda a estrutura, fazer um filme muito profissional ou fazer um filme quase amador. Depende do seu conhecimento e essa área exige muito disso. Não existem mais mentores. A gente aprendeu com alguém ensinando, a gente sentava junto e assistia a um profissional trabalhando. Isso não existe mais, né? Então, a gente tem que se cercar. Você nunca vai parar de estudar, tá? Nunca. Mas é muito diferente. Como o Afonso disse, o diretor disse para mim, porque meu filme? Eu digo, olha só, tem um problema, é que você faz um filme a cada 5 anos e eu faço 5 igual ao seu em cada ano. Então, a nossa perspectiva é completamente diferente. E entender isso para quem está dirigindo é fundamental. Então, se você quiser começar como estagiário, saiba que você está pisando em terreno minado e que você deve solidificar seus passos a cada degrau, tá? Porque a coisa é complicada mesmo. A minha ideia no momento é essa, de começar como estagiário aprendendo, mas ao mesmo tempo estudando todas as outras partes. Tem um site bom que um dos alunos do curso do Chu falou, que é o Studio Binder, e que tem vários artigos sobre fotografia, sobre som, sobre edição. Eu estou começando a ler esses artigos. O Studio Binder nós usamos isso na escola americana. É uma forma de organização mais simples do que o Movie Magic. Sim. O Studio Binder é um sistema de comunicação entre departamentos, mas mais rápido. Então, é muito importante. É uma ferramenta maravilhosa. Você é privilegiado, você aprender coisas com o Chu, você tem uma base com o Chu, porque o Chu é isso, é um cara... Olha, o Chu é impressionante, porque ele tem uma coisa de inteligência, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma coisa de comunicação. E o Chu é uma das pessoas mais severas que existe. Sim, o curso dele é dinâmico. Ele tem uma forma simpática de te chamar a atenção, que uma coisa às vezes não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, já sou mais rabugento, entendeu? Mas o Chu é um amor de pessoas. As pessoas adoram o Chu, mas o Chu às vezes dá um esporro no cara, entendeu? Porque, sabe, ele aprendeu assim. Tem uma história do Chu que é genial, que eu vou contar aqui, porque eu acho que a vida é anedota e tal. Daniel Filho
a Denise conhece bastante. Daniel é uma pessoa complicada. Complexa. Mas o Daniel é inteligentérrimo e tem uma coisa de humor. Então, o Chu começou com assistente de direção com o Daniel. Já pensou assistente de direção? Então, o Daniel disse assim, não, vamos fazer a coisa assim, assim, assado. Aí o Chu falou, mas, Daniel, você não acha que devia ser assado assim, assim? O Daniel falou, não, peraí. Aí juntou a equipe toda e disse aí, olha, gente, eu quero apresentar aqui vocês aqui o novo diretor aqui do programa. Entendeu? Isso você já pensou? Quer dizer, ele aprendeu assim, tomando pancada, porque não é fácil, entendeu? Tem milindres totais. Isso aí a Denise vai te explicar. Por exemplo, qualificação, subqualificação e sobrequalificação. Você, quando vai escrever um currículo, um CV, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou fazer um filme, e tem um operador de câmera que eu sempre trabalho, mas não pôde. O cara está viajando, está fazendo outro filme, eu quero outro diretor. Então, a produção vai lá e pega os currículos das pessoas e diz, eu tenho esse fulano aqui, fulano. Eu olho para o currículo. Se eu pegar um operador de câmera que disser assim, não, eu direção de fotografia desse filme, eu não quero. Entendeu? Você tem que tomar cuidado, porque eu não quero um cara que eu diga, bota aí um 5, 6, e o cara diz, mas não é 4. Eu não quero ninguém ficar discutindo comigo na hora, você está entendendo? Apesar de que a minha equipe, todo mundo, democraticamente, os caras falam, Afonso, cuidado, não faz isso. Mas não é, no final, eu não quero competição numa área. Você está entendendo? Então, tem certas coisas que você tem que saber se posicionar diante da equipe, entende? Naquele contexto. Às vezes uma pessoa fala alto, tem pessoas que precisam de atenção o tempo todo, são carentes, entende? Aquilo ali, eu vou te contar, como se chama isso, Denise? Psicologia, drama, aquele drama. Psicodrama, entende? Uma filmagem é um psicodrama, você vê logo as personalidades, entende? Aí você não quer que a pessoa, aquele cara é um chato, fica falando dele o tempo todo. É um microcosmo, né, Beata? É um microcosmo, é uma família. É uma família, ainda mais quando você vai fazer um filme no Cafundó e que fica todo mundo junto, janta junto. Aliás, isso é uma das coisas que os diretores fazem quando entrevistam outros colegas, eles querem conversar um pouquinho com você, entende? Para ver o que você faz mais na vida, se você veleja, se você gosta de balé, se é arte grega, porque você vai ter que ter uma conversinha ali, pô. Então, tem uma série de coisas. É trabalhar junto, entende? Esse contexto tudo. E saber como é que você se torna uma autoridade sem autoritarismo, entende? Não pode ser por medo, tem que ser por respeito, entende? E você tem que se dar o respeito. E como é que você criou a tua autoridade? Com conhecimento. Você chega ali e fala, não, pô, é por aqui, tá? Ou você não vai dizer para o diretor o que ele deve fazer aos berros. Você vai chamar o cara do lado e falar no ouvido dele, a solução não pode ser essa. Aí o cara vai te agradecer. Agora, você vai dizer, Daniel, filho, não, você não acha que é assim? Pô, o cara... Você está entendendo? Então, isso é que a gente está querendo dar aqui. É a entrada profissional. Como é que você entra? Pelo lado da formação, pelo lado do comportamento, pelo lado do estudo. O que você tem que estudar? Não é que você vai aprender tudo. Não é que você vai aprender tudo aqui, isso aqui, em 48 horas. Não, você vai aprender a estudar. Inclusive, fazer outros cursos, se aprofundar, mas aquilo que o Gustavo está falando. Você não precisa saber tecnologia da fotografia, mas você precisa saber a estética. Qual é a terminologia, os conceitos que estão atrás desses elementos?
É isso? Por aí. Mas, perdão. Posso complementar aqui para o Gustavo? Por favor. Primeiro, eu achei bastante interessante a migração dele de economia para cinema. Eu queria entender um pouquinho dele, como é que é essa relação, né? Como é que se deu esse clique, assim? Porque eu acho que a motivação para você entrar amanhã, que eu faço a minha aula de apresentação do curso, eu passo um pouquinho por isso, né? O que te moveu? O que é a tua motivação para você estar hoje em dia fazendo um curso como esse? Né? E outra coisa que, assim, existe uma questão que chama competência, né? E as competências, elas têm uma siglazinha que a gente usa muito, que se chama CHA, né? Que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, assim, toda profissão demanda isso, né? Demanda conhecimento, demanda habilidade, demanda atitude. Muitas vezes você vai, como você não está vindo deste meio especificamente, né, na sua graduação, que eu entendi, você vai ser um pouco, né, Beato? Ele vai ter um pouco walk the talk, ele vai aprendendo, mas a atitude, sabe? A maneira como você conduz, como o Beato falou, a maneira como você entende a sua trajetória diante do que você colocou como goal para a sua carreira profissional, ela vai ser o seu balizador o tempo inteiro, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que você saiu de economia para cinema. Qual é o teu motivador para isso? Então, para mim, o motivador foi uma reflexão que eu fiz durante a pandemia, quando eu ainda estava trabalhando em planejamento financeiro, e eu estava completamente exausto. Eu fazia bem aquele trabalho, mas não me inspirava para eu dizer assim, pô, eu quero continuar mais 10 anos nisso. Minha irmã mais velha fez cinema, e eu meio que comecei a pensar, pô, quais áreas que me interessam. Eu fiz curso de teatro, eu saí do trabalho onde eu estava, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de roteiro, mas eu sempre soube que o que me apaixonava nas artes cênicas era a questão do cinema. Então, assim, era a linguagem do cinema, porque eu acho que é mais direta, mais objetiva. Então, eu comecei a estudar isso, e aí, quando eu senti que eu já tinha uma basezinha, eu comecei a fazer os cursos da ABC. Falei com quem eu conhecia da área, que me recomendaram esses cursos, e tô aí na luta, né? A ideia é ser o diretor, mas... Porque assim, é a tua meta, né? O teu goal, o teu objetivo, o teu propósito. Mas eu tô aberto sempre a aprender no set. O teu propósito ele tem que estar muito certo ali, né? Assim, certo não que ele não possa pegar tangentes e talvez eu quero ser diretor e no meio do caminho você entenda que não, que você quer trabalhar com edição o tempo inteiro. Mas entender qual é o grande propósito que te traz para o cinema, né? Qual é a paixão, o que é a tua motivação para esse lugar, que eu acho que é o bacana do desafio de qualquer carreira profissional, e numa profissão como essa, que é apaixonante e lida com emoção, como eu falei desde o início, é importante você ir prestando bastante atenção, assim, qual é o rumo que você vai andar, porque aí fica mais fácil a trajetória, né, Beato? A gente entendendo onde a gente quer, né? A gente movido ali pela nossa paixão, a gente segue. A coisa é a seguinte, é fazer, mas pensar no que está fazendo e por que está fazendo. É só pensar, basicamente. Mas olha só, Jardel, você já consegue falar? Já teu som? Está transmitindo, pô, que pena, pô. Mas aperfeiçoa. Nós estamos sem o diretor técnico aqui, o César, que pode mexer com essas coisas, mas ele teve que sair. Stephanie. Eu ia dar uma ideia para o Jardel, não sei se ele está no computador, às vezes é o próprio navegador que impede, tem que habilitar pelo navegador. Às vezes sai e entra de novo. Às vezes o César faz isso. Sai, eu acho que aconteceu isso com a Denise. Eu entrei no celular, eu estou com 2 telas abertas. Eu estou vendo que você está com dois. Eu falei, está clonada. Mas enquanto ele resolve isso, a Silvia ou a Stephanie querem falar? Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, acho que tudo ficou bem esclarecido. Maravilha. Você, Silvia. Silvia é uma professora também, está desenvolvendo. Nós tivemos...
Fala, meu anjo. Ai, desculpa, eu só queria fazer uma pergunta para Denise, posso? Claro. Sobre o que ela Claro. falou também do curso dela, que vai ter aula amanhã. Tu diria que é mais para alguém que está começando, assim, entrando, ou alguém que já estudou bastante, quer mais saber sobre a carreira, o gerenciamento da carreira mesmo? As duas coisas, na verdade, são os dois públicos, tanto para quem está entrando, começando, né, tentando entender esse universo, como quem já está dentro dele, porque é um pouco o que eu falei com o Gustavo, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está num caminho. Se eu pego o meu exemplo, né, eu fiquei 25 anos trabalhando na TV Globo por um caminho, e chegou um determinado momento que eu vi que o meu caminho era outro, mas voltado para esse mesmo universo, né? Então, assim, muitas vezes essa questão de carreira a gente acha que tem só uma trilha e, na verdade, ela é um Y. Você continua com uma raiz naquilo que te motiva, mas você parte para alguma outra ramificação, né? Como as árvores, né? Você tem um tronco e dali você pode ter os galhos e continua dando fruto em cima daquilo. Então, necessariamente não é para só quem está começando, não. É para quem está já rodando, já está no meio, já está aí na estrada. Tá bom, muito obrigada. Sabe, Gustavo, você quer ver, o Walter era jornalista, mas tudo bem, ele fazia, e depois ele foi fazer cinema. O Joaquim Pedro de Andrade era físico nuclear. O Kaká, se não me engano, ele estudou sociologia. Tudo bem, tem que ver. Jabor era advogado, tem vários meninos ali do Cinema Novo que eram, enfim, estudaram advocacia, mas tem a ver, é o direito, é a justiça, né? O cinema é tudo, na verdade, porque fala de tudo, né? É como a literatura animada. Evidentemente, a literatura tem umas coisas incríveis, que você pode escrever o que a pessoa está pensando, né? No cinema, você pode pôr um voice-over, né? Mas as pessoas não gostam muito. Mas enfim. E economia, mais do que números, né, Gustavo? Mais do que números, é uma questão social. Sim. Né? E era isso que me atraía, a história, o social. Mas eu estava falando a Silvia, nossa querida aqui portuguesa, aliás, de Moçambique, está no momento no Porto, ela está desenvolvendo como professora, ela estava nos contando, né, Silvia, que está desenvolvendo uma escola, de uma certa forma, né, um programa de ensinamento com pessoas que iniciam também, não é isso, Silvia? Sim, no fundo, o meu objetivo é dar alguma literacia cinematográfica às crianças, porque a escola não ensina isso. Ensina música, ensina trabalhos manuais, ensina desenho, algumas escolas ensinam teatro e muito raramente a escola ensina cinema, né? E pronto, e é nesse sentido que eu estou a criar um projetozinho, uma espécie de um clube dentro da própria escola, no qual os miúdos se inscrevem, não é? E começam a ter os primeiros contactos com aquilo que é esta arte que na escola é tão esquecida. Eu expliquei ao Afonso Beato que eu sempre gostei muito de cinema, mas sinto-me muito insegura no papel de pedagoga do cinema, não é? Portanto, eu não sei para ensinar, não é? E desde outubro foi quando meti na cabeça que ia fazer esse projeto na escola até agora. Eu tenho consumido tudo aquilo que aparece na minha frente. Eu já li 30 e não sei quantos livros desde outubro, assisto a conferências, estive aqui a assistir um congresso de cinema que é famoso aqui em Viana do Castelo, que fazem aqui todos os anos. Portanto, eu estou a devorar tudo quanto é cinema e que me apareça na frente. Portanto, não me sinto nem sequer capaz de pôr dúvidas, porque eu não quero ter, eu neste momento não tenho dúvidas, eu neste momento sou uma esponja, não é? Tá certo. No entanto foi uma mais-valia para mim estar aqui a ouvir-vos, porque tudo isto é cultura cinematográfica, não é? Como diziam há bocado, isto não é só teoria, não é só estudar, ler livros, ir a congressos.
é conversar com as pessoas. E esta conversa para mim foi muito importante porque estão sempre luzes a acender, não é? Tal, e pronto, tens de ler isto, tens de ler sobre aquilo, tens de estudar aquilo, tal. Adorei ouvir-vos a todos, Afonso Beato essencialmente, eu ficava horas a ouvi-lo falar. Agradeço e agradeço a todos os outros também digamos que eu cada vez que participo numa coisa destas acho que dou um passinho em frente, não é? E pronto, e sinto, pronto, que dentro da minha ignorância do que é a teoria do cinema, não é? Sinto que cada passo que dou no sentido de assistir a isto, àquilo, àquilo outro, ler um artigo, ver um filme, assistir a uma conferência, são sempre mais valias para mim, não é? Mas agora continuo efetivamente a dizer aquilo que dizia há bocado. Eu sou uma leiga junto de vocês, eu não posso nem sequer pôr dúvidas, eu tenho que estar caladinha e absorver tudo aquilo que vocês dizem. E queria agradecer muito, gostei muito. Mas nós somos todos leigos sempre, então estamos sempre criando, porque isso é que é a história. O artista geralmente até não gosta do que faz, já quer mudar tudo, já quer fazer de novo. Mas olha, antes de encerrar e agradecer a vocês pela presença, eu queria dizer que amanhã a Denise tem um encontro dela. Como nós temos esses encontros, sempre para que as pessoas possam conhecer mais a fundo dos cursos, entenderem como é que nós funcionamos. O Jardel, por favor, Jardel, agora você não está podendo falar, mas se você quiser amanhã, entre em contato conosco, que a gente dá uma forma, se você tiver questões, entende? A gente está lá de 10 da manhã, de 10 não, mas de 1 às 6 da tarde, a gente fala ou pelo telefone, como você quiser, se tiver pergunta, tá bem? Mas, por favor, conheçam o curso da Denise também e mais tarde nós vamos lançar os cursos de edição tanto da imagem quanto do som, vocês vão conhecer também a Maria e a matéria dessa, viu? Jardel está levantando a mão aí, Beato. Escreve um cartaz, Jardel. Escreve um cartaz. Então, amanhã, Jardel, liga para a secretaria, a gente fala se for preciso, viu? Ô, Afonso, uma dúvida, última questão aqui. Eu não vou poder assistir a introdução da Denise, mas eu queria assistir. Vai ter a gravação disponibilizada em algum lugar? Claro. Toda vez que a gente faz um encontro, esse encontro é gravado e vai para o YouTube, no nosso canal do YouTube, ABC Curso de Cinema. Você pode ouvir isso na íntegra. Muita gente já está acostumado, inclusive, menos gente vem aos encontros, o que chama lives, e vê depois, entende? Você vai ver que muitas pessoas não abrem aqui, não veem o encontro, mas sabem que tem o canal, porque nós temos, sei lá, 1000 pessoas no canal de YouTube. Eu iria, mas é porque tem aula do Walter às 6 horas do mesmo horário. Aí. Não vou competir com o Walter, né? Estou chegando agora, não vou competir com o Walter, né, Beato? Não, como assim, né? Não vamos competir com o Walter. Eu queria fazer uma pergunta à Silvia. Silvia, você está em Viana? Porto. Ah, pois, porque minha família toda é de Viana. Quando você falou Viana do Castelo, eu falei, pronto, agora foi. Mas eu estava falando com ela, porque meu pai também é português. Quase do Trás-os-Montes, da Serra da Estrela. Então, estão todos portugueses. Todos. E eu comecei minha vida profissional como pedagoga, Silvia. E depois é que eu passei para o audiovisual. Então, olha como as coisas se interligam. Acho isso fascinante. Mas a Silvia nasceu em Moçambique também, né, Silvia? Sim. Também. Então, temos essa ligação total com esse continente aí maravilhoso. Então, gente, boa noite, nos vemos. Boa noite. Apareçam sempre. Ótimo papo, foi agradabilíssimo. Um beijo a todos. Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todos. Boa noite.